trás aqui, o agachamento com a barra por trás, com a barra mais alta, a gente já começa a observar, né, um maior braço de momento para o quadril e menor para o joelho. E vamos analisar agora o terceiro. Então a gente vai ter aqui a força-peso, né, localizada aqui, nessa posição. A gente vai ter a força aqui gravitacional, passando aqui nessa região. E o braço de momento, né, que é a distância do eixo até a aplicação dessa força-peso, que estaria aqui. O braço de momento do quadril. E o do joelho, que é a distância do eixo até a aplicação dessa força-peso. Então, aqui a gente teria o braço de momento do joelho e aqui o braço de momento do quadril. Então, observando, né, essas três variações, a primeira seria aqui o agachamento frontal, com a barra localizada anteriormente. O segundo, o agachamento com a barra alta, com a barra, né, com a barra posicionada posteriormente. E o terceiro, agachamento também por trás com a barra mais baixa. E a gente observa que existe uma diferença muito grande de braço de momento para o quadril e para o joelho entre essas variações. Então, quando as pessoas dizem, né, que o agachamento é tudo igual, a gente observa por essa aula aqui que o agachamento não é tudo igual. Então, a gente tem variações mecânicas do agachamento frontal, do agachamento posterior, né, com a barra por trás, com a barra mais alta, e o agachamento com a barra mais baixa. Então, aqui nessa última situação, no terceiro exemplo, a gente tem o maior braço de momento para o quadril, que é o agachamento com a barra mais baixa. O agachamento frontal, ele divide, ele tem um braço de momento muito parecido do quadril e do joelho. Então, o que acontece aqui é que essa diferença de braço de momento também pode mudar, por exemplo, a participação muscular. Então, se eu tenho um braço de momento maior, por exemplo, para o quadril, eu posso ter um maior envolvimento de glúteos e também posteriores de coxa. E se eu tenho, por exemplo, um braço de momento maior para o joelho, eu posso ter uma maior participação do quadríceps. Tá? Agora, eu vou pegar outro ponto importante aqui, que utilizando, por exemplo, a região lombar. Então, se eu tenho algum aluno, por exemplo, que apresenta dor lombar, a gente já pode também começar a observar qual das variações seriam as mais interessantes. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um eixo da região lombar aqui, tá, nessa situação, e eu traçasse, por exemplo, o braço de momento para a região lombar, eu teria um agachamento frontal e esse braço de momento. Na segunda situação, né, se eu coloco, por exemplo, o eixo aqui da região lombar e eu traço mais uma vez aqui o braço de momento, eu vou ter esse braço de momento para a região lombar. Agora, se eu pego o agachamento por trás, né, e coloco, por exemplo, o eixo da região lombar aqui e traço o braço de momento, eu já observo, né, que, comparando o agachamento frontal, agachamento com a barra por trás, barra alta, e o agachamento com a barra por trás, barra baixa, por exemplo, eu vou ter o maior braço de momento para a região lombar durante a execução do agachamento por trás com a barra baixa. O segundo maior braço de momento, barra por trás, né, barra alta, e o terceiro, o agachamento frontal. Ou seja, se eu quero, por exemplo, diminuir, né, a sobrecarga ou a exigência, né, dos músculos, por exemplo, e das estruturas da região lombar durante a execução do agachamento, eu poderia optar, por exemplo, pelas variações que apresentam essa barra ou esse peso, né, essa massa posicionada anteriormente, porque eu vou diminuir, por exemplo, esse braço de momento para a região lombar. Então, o agachamento goblet, por exemplo, o agachamento taça, é uma variação interessante, que a pessoa fica mais ereta e diminui, por exemplo, esse braço de momento para a região lombar. Tá bom? Então, nessa aula aqui a gente viu essas variações mecânicas, tá? Entre as variações do agachamento, 3 situações: agachamento frontal, agachamento com a barra por trás alta e agachamento por trás com a barra baixa.